You can't handle the truth. Caros amigos, arrancamos da pior maneira possível para aquele que poderá ser um dos melhores episódios de sempre. Arrancamos com a música de Luciana Abreu featuring DJ Massi, o Pula Pula, uma música que tem muito pouco português, tem inglês, tem castelhano Pula e tem... Pula português. Mas achas que Não, Pula Pula é o gajo francês do Senegal. ou é crioulo? Mas tem 3 ou 4 palavras de português. Já se sente o cheiro da grama, aguarda-se o apito inicial do árbitro, aguardamos também ansiosamente as manifestações exageradas das adeptas sul-americanas, são quase sempre muito interessantes. É o Mundial de Futebol que está aí à porta. Isto é para começar já com aquela musiquinha. Já, meu. Não dá hipótese, até na introdução, meu. À minha esquerda está Roberto Baggio e seu rabo de cavalo ridículo, pronto para mandar a bola para o terceiro anel num penalti decisivo por achar que está constantemente num jogo de basquetebol. Judas, Não, pá, tipo... tu já, quantos anos é que tinhas Eu já cortei o meu rabo de cavalo há anos, pá. E não era como o do Roberto Baggio. No Mundial de 94, quantos anos tinhas? No Mundial de 94, então estávamos no verão, Ui, E quantas? 7 anos. tinha 7 anos. Ah, fazer então 8. se calhar, pronto. É que eu vi isso em direto. À minha frente tenho também pronto para dar uma cabeçada em qualquer um que lhe chame um nome feio, o nosso Zidane. Zidane Cruz. É pá, tive esperança que fosse o Jorge Weah, mas não, Zidane. O estadista Jorge Weah, Agora sim, Presidente da República. uma grande vitória. Tiveste para ser, digo-te já, o Abel Xavier. Portanto, Muito obrigado pelo Zidane, muito obrigado, Finório. contente. Eu sou o Finório, qual Roger Milá a fazer uma dancinha junto à bandeirola de canto. Eu com o meu jogo de anca, famoso por ser uma catástrofe. Temos um convidado especial, um convidado, diria, especialíssimo até. É um homem da terra, é um homem da Venda Nova, é jornalista que já esteve na rádio, está atualmente na televisão, ligado diretamente ao desporto, é o Oscar Cordeiro. Hello everyone. Every night. Every night. Boa noite. Isto é internacional. É, pode mas, ser. mas diz lá isso com voz de locutor, mas é muito mais engraçado. Hello everyone. Não, está tudo bem, melhor. pá. Obrigado pelo vosso convite, fiquei muito contente. Sigo-vos, primeiro por imposição do FI, depois por gostar, fizeram-me companhia na última viagem de avião, de Bruxelas para Lisboa, e pronto, obrigado pelo convite. Escusado será perguntar o que é que te faz estar aqui. Portanto, basicamente, tu estás de folga, desceste a rua e pronto, é isso. Sim, exatamente, é mais ou menos isso. É mais ou E a menos magia assim. acontece assim. Olha, pá. tu vieste há poucos dias de Bruxelas. Como é que é esse lado que nenhum de nós conhece? Acompanhar uma seleção do ponto de vista jornalístico no estrangeiro? Como é que são os imigrantes? Como é que é esse lado? É diferente de tudo aquilo que nós estamos habituados. Primeiro há especificidades de cada país, não é? Não tem nada a ver ir à Rússia acompanhar a seleção portuguesa. Porque tu também já estiveste na Rússia. Estive na Rússia com a seleção o ano passado na Taça das Confederações, quase a fazer um teste daquilo que seria o Mundial, porque para quem não sabe a Taça das Confederações não é mais do que para a FIFA um teste daquilo que pode ser o Mundial, e com todas as Estás a ver, Judas? Eu não te disse que era um teste. É um teste bem secante, meu. Não houve uma Taça das Confederações que eu conseguisse ver 90 minutos do jogo. Não, meu, as equipas jogam um futebol muito É. atacante, meu, e... É lá, Mas temos comentador, não é?
Pois, Ficou encabulado. Foi a primeira vez na vida, Tenho que comentar. nesta mesa, que ele teve direito a um elogio. possivelmente a última. Olha que se o Judas conseguir condensar as metáforas de Gabriel Alves com aquele tiquezinho de fala que tem, vai fazer sucesso. Devo dizer que Judas estava a emparnar comigo. Estava Achou um que eu era um bocado, suporte para o pé dele. Estava a precisar. Mas suporte. estavas a dizer, Oscar, de Bruxelas, dos imigrantes, não sei o quê. Não, é muito diferente fazer qualquer competição e acompanhar, independentemente de ser a seleção ou um clube português no estrangeiro, numa zona onde por si só existem portugueses, onde existem pessoas de vários clubes com diferentes ligações também ao futebol, do que, por exemplo, estar na Rússia e se calhar teres a obrigatoriedade ou a necessidade de fazer uma entrevista a um português, e para o encontrar foi tramado, mas foi engraçado porque encontrei um gajo da Venda Nova em Moscovo. Epá, isso é Em todo o bar. E isso foi incrível. Está a espalhar-se. Vamos tomar conta disto. Não te vamos perguntar quem é que são os favoritos, porque esses são óbvios. Quem é que... Óbvios. Normalmente não são óbvios os candidatos à vitória? Na tua opinião? Há crónicos candidatos, agora Pronto. óbvios não, porque... Crónicos óbvios não serão sinónimos? Não, eu sei que tu sabes tudo, mas... Não. E com toda a propriedade. Mas acho que neste aspecto não... E se calhar, e aí contradizer aquela que é a tua experiência e sobretudo o teu conhecimento, mas estava a pensar, imagina que eu estou em direto e dizer crónico ou dizer ok. óbvio é totalmente diferente, no sentido em que Juízo de valor? de juízo de valor da própria seleção, da própria prestação, e depois nós estamos habituados nos mundiais a surpresas constantes. Acho que se calhar qualquer um de nós, olhando para as competições mais recentes, não esperava que algumas das seleções fizessem as prestações que fizeram. Não? Sim. No último europeu, por exemplo. Acho que... Não, aí Exato. Portugal teve muito mérito. O Fernando Não, mas Santos acho sabia. Aí a seleção portuguesa, desculpem, teve muito mérito, e o mérito tem de ser dado à seleção portuguesa, obviamente. Acho que esse assunto vai interessar particularmente aos Judas. Mas perguntava-te eu, quem é a equipa que, vamos correr aqui um risco, garantidamente não ganha o Mundial? Não sei. Ou não te queres comprometer com essa... Epá, é uma... O Oscar tem dinheiro posto no Panamá também. Não, provavelmente vou acompanhar jogos, e como sei que o vosso podcast é muito ouvido... O que é que te disseram? Estás com medo que alguém do Panamá nos ouça? Claro. Da Ainda por cima Austrália? é porque o Panamá para mim é uma nação que me diz muito, sobretudo depois do último direto em que tive de me lembrar de um Panamá mesmo, de um chapéu, e teve de fazer uma alusão para identificar que essa equipa estava no grupo da Bélgica. A Bélgica está no grupo da Tunísia, que jogou com Portugal na fase preparatória do Campeonato do Mundo, da Inglaterra, e eu estava em direto e não me lembrava do outro nome e da outra seleção. E para não estar a olhar constantemente para o papel, pá, Desenhaste um Panamá. desenhei assim na ponta da folha, tipo algo parecido com um Panamá, que era um triângulo. E pronto, e foi essa a alusão. E lembraste sempre o que é que estava ali desenhado? Sim, claro. E nós temos vários truques. Não podias baralhar antes de pensar que era o Egito, foi ser uma pirâmide. É, se fosse o desenho do Judas, isso ia acontecer de certeza. Mas olha, espera aí que falando neste grupo, é que eu gosto muito dos mundiais pela questão dos recordes. Eu estou convencido que neste mundial temos grandes probabilidades de bater o recorde de jogo com menos espectadores, se excluirmos os jornalistas e as câmaras e não sei o quê. Acho que esse recorde é de 300 pessoas, em 1930. 300 pessoas. Num estádio? Diz a Wikipédia. Sim, senhor. E este ano eu apostei que o jogo com menos espectadores seria precisamente o Panamá-Tunísia. Porquê? Estás a ver um jogo na Rússia, entre o Panamá e a Tunísia. Depende. É um bocado indiferente. Eles porque devem as pôr este pessoas jogo- as pessoas compram os bilhetes antes de saber, muitas das vezes, quais as seleções que jogam nas respectivas cidades. Na Taça das Confederações, imagina, estávamos no Portugal-México, e havia malta com camisola da Rússia, com camisola das outras seleções que estavam presentes nas confederações, porque óbvio que se calhar há pessoas que até podem ter o bilhete e podem não ir. Sim. Mas eu acho que também ninguém perde a oportunidade de ir ver um jogo mundial, porque depois há sempre surpresas. Panamá tem jogadores de qualidade. Eu sei que podes achar Diz lá um isto estranho. exemplo. Podes achar isto estranho. Tem o Gabriel Gomes, é um jogador que eu aprecio particularmente.
Óbvio que joga com a Bélgica, é uma seleção tremenda, e a Inglaterra, e depois a Tunísia se calhar equilibra um bocadinho. Depois é um guarda-redes do Dinamo de Bucareste que eu gosto, 36 anos, guarda-redes experiente. Depois há sempre surpresas, mas toda a gente está à espera de ver como é que a malta do Panamá vai festejar um golo, como é que os gajos da Nigéria vão festejar um golo. Mas tu achas que o Panamá vai marcar um golo? Acho pelo menos um. Okay. Eu gostava. Sim. Então eu passava a palavra ao nosso defesa central, que só tem apenas altura. Judas, sobre o Mundial. Sabes que o Baggio não era central, não? Eu sei, mas eu já estou a Pronto, misturar aqui. ok. Não, obrigado. Então, eu primeiro tenho aqui uma dúvida bastante premente, pá, que é, este vai ser o primeiro Mundial... Podes-me perguntar a mim que eu respondo. Caga Não. no Oscar. Este vai ser o primeiro Mundial de sempre, sem a Itália. Né? Isto é grave. Quem gosta de futebol italiano, que é um futebol muito típico, tem que arranjar uma seleção agora para torcer. E sim, qual é que é a seleção que mais traços partilha com a Itália? Portanto, em vez de quem não pode torcer pela Itália, vai torcer por uma seleção que está lá, é isso? Sim, eu estive a olhar para as várias seleções já e já fiz uma short list de quais teriam as maiores possibilidades de substituírem a Itália neste. E primeiro tive que identificar então quais é que são os traços caracterizadores da seleção italiana. Primeiro é pronto, o futebol de contra-ataque, né? Clássico do futebol italiano. É apanhá-los quando estão desprevenidos, fazer o contra-ataque muito rápido, não sofrer golos e, se possível, marcar no último minuto de jogo. Outra coisa importantíssima na seleção italiana é ter montes de velhos, especialmente o guarda-redes. Quanto mais velho, melhor. É como o vinho. E depois é ter, pronto, é uma questão de estilo também. Bons penteados, cabelos puxados para trás, toda a gente bem arranjada, As camisolas. barbinhas bem cuidadas, etc. Então, olhando aqui para as equipas de futebol mais defensivo que se apresentam neste Mundial. Primeiro chamou-me a atenção a Costa Rica, porque se apresenta normalmente com 5 defesas, segundo o que eu vi na net. Tem alguns jogadores com estilo e penteado puxado para trás. Infelizmente, tem um guarda-redes de 36 anos, que também... Patrick Pemberton. Mas é suplente, depois porque o Keylor Navas é que jogava ali, isso é um ponto a desfavor. Depois também há outra questão importante, que é o treinador. O Oscar Ramírez, sem desrespeito aqui ao Oscar, parece mais o El Chapo do que um treinador italiano. Mas tem o Brian Ruiz, que também não vai para novo. Sim. 32. Sim. Portanto, isto é um bom... tem aqui uns componentes muito fortes. O Panamá também vi que tinha um guarda-redes de 36 anos, chamou-me a atenção. Mas vi também demasiados miúdos. Tinha um miúdo de 19 anos, 2 miúdos de 20 e poucos anos. Parece-me suicídio no Mundial. A Itália nunca faria uma coisa dessas. Temos o Egito também, uns quantos bons penteados, um guarda-redes de 45 anos. Epá, isto até é melhor que a Itália. E o Hector Coupé, que de facto já treinou com clubes italianos, pelo menos um, e tem arte de italiano na boa. Marrocos tem como selecionador um Hervé Renard. Aconselho toda a gente a ir ver na net, porque este gajo podia estar a jogar em Itália neste momento, com o cabelinho puxado para trás. Parece o Totti. Parece o Totti, exatamente. Mas não tem nenhum guarda-redes com mais de 30 anos, uma desqualificação quase automática. Depois temos a grande surpresa aqui. Deixa-me só dizer que relativamente ao gajo do Egito, tu estavas a falar há pouco, o guarda-redes de 45 anos, ele é uma das figuras do futebol egípcio e é um dos gajos que se fizerem pesquisas daquilo que é a dedicação ao futebol e sobretudo à seleção, vão ter histórias incríveis dele em qualquer clube, como também na seleção ele tem 157 internacionalizações. E é um guarda-redes. Eu já vi vídeos dele, sobretudo depois dos jogos. É um gajo que festeja de forma muito, muito exuberante. Ele agora joga na Arábia Saudita, mas no Al-Ahly foi treinado pelo Manuel José. Sim. E há histórias espera, incríveis. Mas o Egito, bom par, então, eu pensava que a estrela do Egito era o Chicabala. Ainda lá está Chicababa e depois Chabá. E depois temos a grande surpresa para mim que se apresentou. Eu não estava à espera quando fui ver os perfis das equipas no Mundial, que é o Japão. O Japão, por norma, apresenta um futebol normal, posse de bola, jogadores relativamente criativos e perde sempre.
Este ano arranjaram um selecionador novo, o Avidzovic, ou assim qualquer coisa. Avidzovic, que se sim. diz. Avidzovic. Posso-te já dizer que o Japão de certeza que não ganha nada. Bom- Sabes que diz a tradição não. Todas as seleções que ganharam o Mundial tinham sempre um selecionador do próprio país. Sempre. Sim, mas, Portanto, o Japão, eu não vou apoiar uma seleção em vez da Itália para... eu também não Mas parece que eu acho que gosto de rir. qualquer um de nós, quer dizer, qualquer um de nós, acho que o fim não, mas Fónix, muitos de man. nós Algo têm- diz que isto não é um elogio. não é, porque não é chamar de velho, mas muitos de nós têm uma associação quase lógica ao Oliver e ao Benji cada vez que vemos a seleção. É Exatamente. verdade. O E há Japão sempre a aquela jogar. expectativa. E mesmo. aquela coisa de vai jogar, vai entrar o Tsubasa, não é? Ah, não. Pá, Mas eu vibrei muito quando com o Tanaka, Com o Tanaka no- quando entrava a 5 minutos do fim. E uma vez marcou um O penal. estádio, o Tanaka vai marcar e marcava às vezes. Já percebi, alguns desses nomes não me estão a dizer muito. Sim, mas É olha, desenhos o Tsubasa animados. e o Oliver eram desenhos Eu animados. ainda vi algumas coisas. Mas relativamente ao Japão, tem jogadores também bons. É pena que para o futebol português e para aquilo que ele mostrou não esteja presente o Shoya Nakajima, É muito ele triste. que teve no Portimonense e fez. Aliás, acho que foi associado ao Sporting e ao Benfica, mas vai jogar para a Alemanha, ao que tudo Mas indica. é que não é só eu que está de fora. Keisuke Honda e Kagawa, como é que se diz? Kagawa. Kagawa. O Kagawa não vai. O Kagawa na mata. Não é este o último nome dele. Mas o Japão tem assim Não tantos vão. jogadores para deixar o Kagawa E de o fora. Honda. E o Não. Honda. Porquê? no Milan. Porquê? Porque eles não se identificam com a nova filosofia de jogo do Sr. Avidzovic. Qual é a filosofia? Contra-atacar, pá! É tipo defender. A Sérvia também, não foi? Sim. Ele mudou o paradigma de jogo da seleção do Japão para deixar de ter posse de bola, para deixar os outros ter Conclusão. contra-atacar. Eu preciso de apoiar uma equipa e não pode ser Itália. Para mim é mais forte. O Japão tem um guarda-redes de 35 anos, não é mau. Jogou em França. Jogou em França. Joga de azul, que mata Ok, sempre a saudade. ok. E os jogadores, apesar de serem japoneses, são todos muito estilosos, com penteados às vezes um bocado modernaços demais para o que é a coisa, mas têm barbas bem tratadinhas, pouca barba. Japoneses com barba? Barbichas. O que faz que, para se torceres bem o olho, mata um bocado a saudade da seleção italiana. E para mim, acho que é o que é o Bom, Japão. Não sei, Oscar, Como qual é a tua nós- opinião? Como nós somos os gajos que agora temos acesso a tudo assim, de forma muito rápida, deixa-me só dizer que estes 5 minutos perderam todo o efeito porque o treinador o ex-selecionador, o Ali Odzic, foi despedido mesmo à beira do Campeonato do Mundo. É uma tradição e- também dos campeonatos do mundo. e recorreu à FIFA. Ele não se conformou com a decisão da Federação Nipónica, muito perto do Campeonato do Mundo, daí também essa informação que nós tínhamos. Ele foi despedido no início de Abril, a 2 meses do Mundial, mais coisa, menos coisa, e se calhar, e agora aqui conspirando um bocadinho, pode até ter a ver com a forma de jogar isto, porque agora citando aqui a notícia que eu estou a ler, os órgãos de comunicação social japoneses referiam que o descontentamento no balneário pela sua disposição tática, bem como a disciplina de ferro que aplicava em alguns aspectos, poderão ter estado na origem do despedimento de Vaid Aliosic. Então quem é que vai levar esta equipa ao Mundial? E como é que vão jogar? Bom, já não é a Itália do Mundial, com certeza, mas Digo-te já. é a equipa mais interessante para Digo-te seguir. já. Eu tenho a dizer que acho muito estranho os japoneses queixarem-se de rigor e disciplina, mas pronto. Sim, eu que eles estão um bocadinho. Estão armados em Ronins. Em Ronins, exatamente. Foram Ronins Vão lá E- todos feitos samurai sem mestre. e vão sem treinador. Deixa-me só dizer que o nome do Morreram selecionador é Akira Akira Nishino. Na China é Se fixe. calhar já podes apoiar assim, filho. Já é um treinador Akira japonês. Nishino. Já é um treinador japonês, já podes apoiar. Sim. Não, eu não. Man, a minha seleção. E Akira, é lembra-me de um Portugal, desenho não- animado chamado Akira, em que um miúdo chamado Akira destrói Tóquio. Sim, exatamente. Não tendo então o Japão como hipótese, porque esta mudança de treinador e por visto estática, qual é que é então a seleção mais próxima da filosofia italiana e do estilo italiano? Mas tendo em conta as tuas As sugestões, minhas sugestões, sim. queres recordar? Quero recordar. Egito, 45 anos de guarda-redes. Héctor Copé, jogadores experientes. Hector Cooper, sim. Marrocos, tem o Totti a treiná-los. Mas não tem um guarda-redes com 30 anos. Com mais de 30 anos. Costa Rica,
joga com 5 defesas, tem velhos e gel para o cabelo, mas o selecionador parece o El Chapo. Panamá, mas tem muitos miúdos, atenção, apesar de ter um guarda-redes cota. Qual destas seleções pode matar a saudade aos fãs da seleção italiana? Por um lado seria mau se fosse Marrocos, porque Marrocos está no grupo de Portugal e por norma a Itália acaba por dar sempre trabalho e não era necessariamente bom defrontar a seleção italiana ou algo parecido depois de ter a Espanha no grupo. Não é difícil identificar assim, porque se calhar se olharmos de forma mais detalhada para qualquer uma das seleções, há muita gente que está a descredibilizar o Irão do Carlos Queiroz, mas apesar de não serem nada dotados tecnicamente, defensivamente, não inventam. Então achas que é a equipa defensiva que se deve apoiar? Em termos defensivos, sim, olhando para a seleção italiana, mas no cômputo geral destacaste, e eu tive a oportunidade de recentemente na Suíça fazer o Portugal-Egito, ainda estava na rádio, e a seleção egípcia joga muito, joga bem, tem muita coesão defensiva e fecha-se defensivamente e depois aposta em jogadores rapidíssimos, sobretudo, e apesar de terem essa baixa para o primeiro jogo, o Salah. E também um jogador que joga em Inglaterra, que é o Ramadan Sobhi, e outro que tem um nome de jogador da bola, mas que não é francês, que é o Trezeguet. O Trezeguet está a jogar no Egito? Então... Não, joga na Turquia, no caso Impasa, mas é extremo. Mas pronto, o futebol deles aponta muito para o jogo rápido, para a forma de fugir defensivamente quando recuperam a bola, e se calhar com todas as distâncias que há a salvaguardar para uma seleção italiana que tem história e que já foi campeã do mundo. O Egito, se calhar das opções. Esperemos que sim, então. Que isto não tendo, acho que não vejo a Costa Rica jogar para aí desde o Correio do Japão, desde 2002. Então quer dizer que no grupo A, Rússia, Uruguai, Egito, Arábia Saudita, Rússia e Egito. Rússia e Egito. No grupo B, Portugal, Espanha, Irão, Marrocos. Portugal, Espanha. Grupo C, França, Peru, Dinamarca, Austrália. Difícil. Queres que responda rápido? Quero que respondas rápido. França, Peru, Dinamarca, Austrália. França, Dinamarca. Este grupo é muito complicado. Peru. O Peru é uma equipa com jogadores de qualidade. Jogam, acho que nenhum de nós em qualquer grupo pode descurar. Então, França, Peru. Não, França, Dinamarca, mas quem escutar isto depois da fase de grupos, lembrem-se desta minha hesitação no grupo C. Ok. Grupo D, Argentina, Croácia, Islândia, Nigéria. Nigéria também é uma equipa defensiva. joga bem. A Islândia fez o que fez no Europeu. Exato. A Argentina é crónica. Perdão. A Argentina é crónica candidata a vencer o Campeonato do Mundo, portanto acho que nós podemos pôr aqui a Argentina E quem é o outro? como... Croácia, Islândia e Nigéria. Isto é muito difícil. Já? De rajada? A Croácia é uma seleção Croácia, experiente. pela lógica, E o resto logo se vê. sim. Grupo E, Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Brasil e Sérvia. Grupo F, Alemanha, México, Suécia, Coreia do Sul, Alemanha e... México ou Suécia. México ou Suécia. É uma seleção nova que Vão costumamos ver. fundir. Grupo G, Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá. Acho que se olhares para o Panamá. site, para o 00, que é o site que eu estou a ver, está ordenado Bélgica em primeiro, Inglaterra em segundo. Grupo H, Polónia, Colômbia, Senegal e Japão. O grupo da morte. O Japão vai vencer. Isto é boa. Colômbia E Poléquia. Não. Colômbia e E logo se vê. Senegal, talvez. Mas Colômbia, seguramente. Ok. Cruz, Oi. tu que já foste mascote num... No Intertour, mas. Foi sim, senhor. Tinha um fato e tudo, pá. É espetacular. O que é que trazes ao debate, homem? Olha, eu tenho aqui hoje 3 ideias incríveis para o Mundial. 3 ideias Para que é tanta incríveis. ideia? Porque são curtas as 3. Não tive uma ideia que fosse suficientemente grande para ocupar muito tempo. Daqui então tive 3 ideias e para a primeira eu preciso fazer aqui um teste ao Oscar.
Isto porque a minha ideia é haver uma aplicação que diga como deve ser o nome dos atletas. Chama-se Olha, aquela que nós usamos para desmistificar isso tudo, porque uma das nossas preocupações é o Forvo. Mas muitas das Forvo.pt. Mas muitas das vezes acabamos por fazer pesquisas. Eu não sei se era esta a tua pergunta. ele estava à espera de uma Peraí, resposta isto não vai- tão isto vai- preparada. Não, mas Isto vai ter no acreditem jogo, que mas é uma das nossas maiores preocupações. Opa, Como é que se diz o nome correto de um jogador? De qualquer sobretudo jogador, daquele de uma- com montes de... qualquer um, esquece. Qualquer um, por exemplo. Por exemplo, o Payet. Então, peraí. Não, então, é Payet, é Payet. É Payet. Dimitri Payet. Então, Exato. peraí. Mas há Então- muitas Então dúvidas. vamos fazer isto recorrendo ao meu jogo, que é muito mais interessante e dado à estupidez. Diz-me um número de 1 a 23 da tua predileção. O 22. Ok. Finório, estás familiarizado com o stop? A tu? Então começa. A. Stop. J. País com J. Japão. Ok. E O número logo 22 assim. do Japão. É aquele. Ok. Oscar, eu vou-te mostrar aqui então o número 22 do Japão. Portanto, estamos a falar do número 22. Isto é fácil, é o Mai Yoshida. Joga no Southampton. Ok. E Fez vamos... dupla de centrais com o José Fonte. Posso dizer o alfabeto outra vez? Podes dizer o alfabeto outra vez? A. Stop. P. Panamá. Tinha calhado o O, eu Não é acho que não fácil. há. Tinha Outra vez. calhado o O. Polónia. Polónia é tão difícil. Também me parece muito fácil, infelizmente. Está a correr mal este É jogo. o Fabianski, o guarda-redes. sim. Mas vai, eu ajudo-vos. Emprestei a lista da Polónia. Até porque hoje, curiosamente, estive a ver alguns nomes desta seleção, por mera curiosidade. Deixa ver. É o número 3. Que joga no Legia de Varsóvia. Mas como é que se chama o número 3? Eu ficaria só por Arthur. Mas depois o outro nome. Conhecem-se já há algum tempo. Há uma mora ali na fidelidade. Reboleira. Mora ali na Reboleira. Lendo é Arthur e é Drzezik. Jedrzejczyk. Arthur Jedrzejczyk. Vocês treinam esta merda Claro, feito aos pés. sim, não é o feito aos pés. Escrevemos numa folha com Transcrição fonética. Sim, Bem sim. quase. Obrigado, professor, pelo termo correto. Eu ia dizer separamos por tracinhos, mas sim, Isso é sílabas. mas é cenas, fazemos isso. Deixem-me procurar Mas já então- agora aqui no Forvo. Espera aí que eu Muitas das vezes, nem sempre o Forvo tem os nomes, então depois ainda há outra tática, porque o objetivo, claro, é não defraudar os ouvintes nem os espectadores. E outra das táticas que nós usamos e que de facto dá muito trabalho, mas para que as pessoas percebam, nós fazemos isto sempre que não conhecemos. Qualquer equipa, por exemplo, no Mundial, ou eu quando comecei a fazer narrações nos Jogos Olímpicos, imagina as Honduras contra a Argélia. E Os além de não jogadores encontrares serão informação e é um desafio grande, depois muitas das vezes aquilo que nós fazemos é escrever o nome do jogador no YouTube e procurar entrevistas em que o jornalista diga o nome Alguém se dele. dirige a ele. Exatamente. Então o Google Translator não é uma coisa segura? Do tipo... Não, vens aqui ao Forvo e depois tens logo aqui pronúncia e não sei o quê. Mete Mete lá aí. o nome do polaco aí. Ganda Eu acho que isso é- borracheira, man. Eu acho que ele deve estar a... Artur Jędrzejczyk. Então, segundo o Forvo, seria dito. Podes repetir? Artur Jędrzejczyk. E isto um bocadinho mais avançado, nem sequer precisamos de Oscars nesta vida, porque depois um sistema de reconhecimento dos jogadores automaticamente pode dizer o nome de quem tem a bola. Vamos todos ser substituídos por robôs. É verdade. Então, esta é a primeira ideia. A segunda, meus amigos, calendários. Fónix. Que Epá. original. Oh, Oscar, deixa contextualizar. O Cruz, Quatro tu em já cada ouviste uns cinco episódios. Em cada 5 episódios, 3 ele encontra a problemática relaciona com os calendários. Ele tenta sempre arranjar maneira de ter mais feriados, pontes, férias para coçar o rabo em Ora, frente à televisão e outras É coisas. por aí, vamos lá ver. Oh, Vocês já viram surpresa. os horários dos jogos? Pá, Não. sei que há jogos às 11 da manhã. Não, à 1 da uma tarde, é o às prep. 3 da Há tarde um jogo às e às 11 da 7 da noite. Às 7 da noite Não, gosto. É 1, 3, 7. Só se pronto. Posso preferir 13, 15, 19. Exatamente. O que é que sucede? Portugal tem um jogo, na fase de grupos, porque a gente não sabe se passa a segunda. Yeah. Um jogo à 1 da tarde Cadora. e 2 jogos às 7 da tarde. Isto é horrível. Isso eu gosto, Eu vou 7 da explicar-vos porquê.
À altura de mundiais, só é fixe ver jogos para mim em 2 horários, que é o meio da tarde ou o noite-madrugada. E passo a explicar porquê. 1 da tarde é horrível. Vai bater na hora do almoço. Então tu nem sequer tens a desculpa de perderes tempo de trabalho para ver a bola, porque uma boa parte do jogo é durante a tua hora de almoço. Não vais aproveitar muito. Às 7 da tarde já saíste do trabalho. Já não vais conseguir perder tempo de trabalho para ver a bola em horário de trabalho. Já estou a perceber Ok. o teu ângulo. Tu gostavas Ok. que o jogo desse durante o teu horário de trabalho. Assim é sempre muito mais saboroso, porque podemos fortalecer e criar laços e não trabalhar durante esse Ok, espaço de então tempo. e à noite, espaço barra madrugada? É muito mais fixe, porque já são só os verdadeiros que apreciam o jogo. Tu que trabalhas lá numa autêntica Torre de Babel, É quase. que é só gente de 300 nacionalidades diferentes, aquilo durante 3 ou 4 semanas ninguém faz nada ali, não é? Há apostas fixes de fantasy, futebol e não sei o que do Mundial, é muito engraçado. E depois é giro ver os favoritos a cair e poderes gozar com pessoas dessa nacionalidade. O problema é quando tu és um dos favoritos e também cais. O que acontece frequentemente. Então, eu tenho a dizer que isto é uma estupidez, pá, isto é na Rússia. A gente, para saborear a cena da Rússia, tinha de ser noite fora, com vodka e madrugada. E Ainda vamos confusão. a tempo de solucionar isso? Eu acho que para já não, mas podemos pensar isto nos próximos mundiais. Que é no Qatar? Eu diria para não ser no Qatar. Vamos pôr na Austrália, por exemplo, que já vai dar aqui para coisas engraçadas em termos de horários de certeza. Pois, de mas- certeza. Mas se fosse à madrugada aqui, era de manhã na Rússia. Não. Isso é o problema deles. Deixa estar. E por fim, Deixa estar. este Mundial deixa muito a desejar em termos de confrontos. Há um grupo interessante que tem Portugal, Marrocos, Espanha e Irão. Não é? Que vai ser um jogo assim de grande história, não é? Porque os marroquinos vão estar lixados connosco porque nós expulsamos os mouros, os espanhóis vão estar lixados connosco porque nós expulsamos os espanhóis e os iranianos vão ter lixados connosco porque nós expulsamos o Queiroz. Portanto, vai ser aqui um confronto de gente lixada com Portugal. E este grupo vai ser mesmo o arco da velha. Os outros grupos, Oscar, tu estavas aí com reticências, mas são todos um bocadinho fáceis. Não há jogos interessantes. Não há um Inglaterra-Argentina na fase de grupos, não há um Alemanha-Polónia, um Sérvia-Croácia. Jogos assim dados a entretenimento. Isto é feio. É feio e a solução para isto reside o quê? Nos confrontos fora de campo. Portanto, recorrer àquilo que se chamam os hooligans para dar algum entretenimento às festas. Desceu a Juvela é o quem tira. Ganhaste um cheirinho agora com acontecimentos recentes em Portugal. Não, pá, é E sempre queres muito... mais? Estás-lhe a ganhar o gosto. No mundo ultra, dizem-me fontes informadas que este Mundial estava a ser vivido com muita expectativa. Por quem é que são os crónicos? O que é o mundo ultra? Os ultras, as claques. Ok. Quais é que são os crónicos porradeiros? Há porradeiros? Inglaterra. Tudo o que é sul-americano é porradeiro. Certo, mais. A Inglaterra eu diria que já resolveu os problemas que tinha a resolver, não? Não, nestas coisas internacionais nunca resolvem. Mas estão os ingleses, os alemães, são dados à porradaria também. Os alemães também? Também. O que é que acontece? Estão todos, mesmo os franceses. Só que são uma porradaria desleixada. A porradaria da cerveja, barriga de fim de semana. E depois, os polacos e os russos são dados à porradaria, mas à porradaria do ginásio e do MMA e do Krav Maga e essas coisas todas. Portanto, a expectativa é que haja porradaria valente e com ingleses e afins a apanhar muito na boca. Tu e os japónicos que são samurais. Os roninhos, como é que vai ser? Há muita gente que fica de fora. A Argentina, países sul-americanos, países africanos também com tendência a invasões de campo e porradaria sem fim, estão a ficar de fora, bem como os japoneses. Porquê? Porque não vai muita gente desses países à Rússia. Daí, para resolver isto, e porque eu percebo que quero evitar confrontos escalantes dentro de campo, mas não podem tirar a diversão às pessoas fora de campo, a minha sugestão é os mundiais todos passarem para Portugal. Estamos num ponto estratégico, temos sul-americanos a viver cá com fartura, africanos a viver cá com fartura. Temos um ótimo Ingleses. fuso horário para nós. Para nós é perfeito. Ok? Temos estádios vazios. Violência no desporto já é algo que estamos relativamente habituados. Pá, era fixe estimular a economia e dar mais visibilidade à competição. Queria perguntar muito rapidamente, depois de Portugal, qual é a vossa seleção preferida para vocês gostavam? Talvez um underdog, digo eu, um menosprezado para ganhar o Mundial. Judas? Talvez os ronins, agora que se descobri que expulsaram o treinador e que vão todos rebeldes estás para o pelo Mundial, Japão. estou por eles. Cruz? Senegal. Senegal.
Eu vou ficar com a Islândia. Gosto muito daquela malta a bater palmas e não sei o quê. Gostei muito no Euro. Mas é um Oscar? hábito que agora toda a gente já faz e qualquer seleção Exato, faz. exato, E exato. clube. Depende. Isto é uma pergunta engraçada. Simpatia. Deixa-me só explicar-te porque é que é uma pergunta engraçada. Acho que qualquer um de nós se recorda, mesmo tendo recorrido a vídeos e a imagens de resumos, para ver a forma como se festejam os golos, sobretudo nas equipas africanas. Há sempre uma cambalhota, há um gajo que dá um mortal encarpado à retaguarda com não sei o quê, e dá sempre gozo ver uma equipa que é considerada uma equipa que vai cair a correr no Campeonato do Mundo, como foi, por exemplo, na Coreia, precisamente com o Senegal. Portanto, eu também alinhava aqui no Cruz o Senegal, a Nigéria, Panamá, Costa Rica, mas sobretudo Senegal, Nigéria. Gostava que fossem para a frente. E já era tempo de termos completamente de uma acordo. equipa africana também a celebrar isto, não é? Era fixe. Ganhar o Campeonato do Mundo. Pá, era espetacular. Gostava imenso. Da minha parte, eu refleti muito sobre isto. E eu gosto muito do Mundial de Futebol. Eu ainda tenho vagas memórias. Eu tinha 4 anos do Espanha 82. Lembro-me de ver assim coisas na televisão, mas assim uma coisa muito tenue. Muito tenue. O Naranjito, o Laranjita, como a malta chamava, que era a mascote. Sim, senhor. Depois já vivi um bocadinho mais próximo, mais crescidote, o México 86 e o Itália 90. E uma das coisas que eu mais gostava nessa altura eram as cadernetas de cromos. Eu não sei se vocês já viram a caderneta de cromos deste ano, da Panini. Eu sei que há hipermercados a oferecer cromos. Pronto. Com fartura. Sim, não sei se é da Panini. Sei Eu tenho que uns da Panini que me calharam nos cereais. Então estão a oferecer os cromos em todo o lado, claramente. Sei que os cromos estão cada vez mais pequeninos, têm um ar muito barrasco, muito barato, e posso dizer por experiência pessoal que dá a ideia que os putos não querem. Eu vejo para os meus alunos, quer dizer, eu não os vejo a trocar cromos. Eu até me admiro que ainda haja quase coleção em papel. E eu lembro-me uma vez, mas não foi de Mundial, foi da Europeu. Liga Portuguesa de 2000, consegui trocar um cromo do Jardel por 8. Juro, pá, é porque valia tudo. Tenho o Jardel. E fiz a equipa toda do Alverca com o Jardel. Juro, tinha o Jardel repetido. Tinha o Jardel repetido e cheguei à escola. O Jardel Troquei o Jardel por Alverca, acho que ficaste a perder. 8 jogadores e dos 8, epá, lembro-me perfeitamente, até porque guardo essa caderneta e quem me conhece sabe que eu sou um gajo com muito pouca habilidade e se olharmos para aquela caderneta, bem, os cromos estão todos mal colados, eu não acertava uma única vez no quadrado. E lembro-me, quando troquei aquele cromo com um gajo que era o Rafael, que era da minha turma, que mais me esqueci, eu disse, tenho aqui o Jardel. E ele, então do Yannick, que era o guarda-redes do Alverca. Eu disse, não, e quantos é que falta do Alverca? O 200, o 300 e não sei o quê. Eu disse, pau, fiz ali a equipinha do Alverca. Sei que tu caso Jardel por 8 gajos do Alverca é gestão danosa. Sim, acho Ainda que sim assim. também. Acho que... Portanto, logo por aqui vê-se quem é que ainda vibra com as cadernetas de cromos. Sim, eu conheço Nós pessoas que fazem coleções e que pagam mesmo muito Sim. dinheiro Para acabar, não, e coleções antigas. Sim. Há colegas meus de profissão que, imagina, não te falha, começaram em 86, mas gostavam de ter a de 82. Aí metem na net e pagam balúrdios de dinheiro para que alguém lhe venda essa coleção completa. As coleções que habitualmente têm os jogadores, têm os estádios, têm os árbitros, a mascote. Olha que eu lembro-me. Itália árbitros. 90 tinha os árbitros, mas isso é quando quiseres apostar. Ok, siga. A mascote, depois tem para ali mais umas A coisas. mascote é a Zubivaca, Mas isso, a Zubivaca, que é um lobo, não é? Chama-se Zubivac. chama. Chama-se Zubivaca. A Zubivaca, que traduzida a letra significa aquele que marca. É uma coisa desse É uma género. coisa assim, aquele que marca. É quase bíblico, uma coisa parecida. Foi uma votação online. Epá, foi e essa eu, que eu tive uma. E dirigido para isso, para essa faixa etária, ou seja, para a nossa e até mais velhos, eu tive uma ideia para uma enormíssima caderneta de cromos.
Digam-me vocês, por exemplo, e eu acho que isto pode ser um exercício muito interessante, grandes momentos dos mundiais. Por exemplo, há pouco falava no Baggio, o penalti do Baggio falhado em 94. O golos, a mão de Maradona. Deus, do Maradona, e aquele golo fantástico contra a Inglaterra. Aquele momento, sei lá, e Roger Milá dos Camarões a dançar, mais está. momentos incríveis assim do Mundial que vocês se lembrem. Aquele gol do Brasil famoso do Mundial do México. Do Carlos Alberto, em que ele é um patardão. Não, aquele em que a bola passa pela equipa inteira. Ah, sim. Sim, tipo, é um gol fabuloso em que tipo, vê-se mesmo. Não é como o gol do Maradona, porque sentido. Sim, passa por todos. Mas porque a bola circula por toda a gente, há um que dá 2 toques, passa por um jogador. Assim, é um gol incrível pelo futebol de equipa. A seleção do Brasil de 70, que para muitos é a melhor de sempre. Possivelmente. Garrincha. Não sei porque eu ainda me lembro daquela seleção brasileira que até deu origem ao anúncio da Nike incrível no aeroporto. Um dos melhores Em que anúncios tu sempre. juntavas É de Ronaldo 98, Fenómeno, Foi de 98. Romário, Denilson. Denilson, Roberto Carlos, Rivaldo. enfim, Mais. Isso era uma seleção top. Portanto, eu gostava de sugerir uma caderneta de cromos, não de fotografia dos jogadores, mas uma caderneta de cromos dos melhores momentos dos mundiais. Eu acho que uma página até podia ter mais do que um cromo. Só que esses cromos saíam em raspadinhas. Em vez de ser assim comprado em carteirinhas, saiu em raspadinhas. tu raspavas a raspadinha Não, e dava não, um não. cromo Tu compravas a raspadinha podias ganhar um cromo. e podias ganhar um cromo. Ou não, ganhavas sempre cromos, mas depois podia haver um raro, que era tipo o gol do Maradona, ou Mas imagina, e qual é que era o momento do gol do Maradona que tu punhas no cromo? daí é que está, por isso é que eu disse que uma determinada situação podia ter mais do que um tipo, cromo. vários frames, vá. Pensei na cena, man. Pensei na cena, vários frames. Tá bom. Era a caderneta de cromos dos melhores momentos mundial. Em vez de ter só aquela imagem estática do jogador assim, ou do estádio, de fora, ou não sei o quê, ou o emblema, assim, tipo dourado ou prateado, não sei o quê. Aquelas cenas que brilham aqui. E as que brilham, que eram os cromos que a gente trocava por 4 ou 5, quando eram raros. Isto no tempo do México 86 e do Itália 90. Na Itália 90 já não tinhas idade para trocar cromos, meu, com 30 anos, por amor de Deus. Aí é bem. Oscar Cordeiro, estou disposto a fazer aqui, eu e a malta aqui do Não Penses Mais Nisso, queremos fazer uma aposta com os 8 primeiros jogos do campeonato e queremos que tu nos digas quais são as tuas previsões. Muito rápida. Vitória, empate ou 1-2. Rússia, Arábia Saudita. 1. Rússia, vá. Rússia, Egito, Uruguai. Uruguai. Marrocos, Irão. Irão. Portugal, Espanha. Portugal. Aqui um bocadinho a plano também. Valente. Isto é para as odds subirem, não é? França, Austrália. França, Austrália. França. Argentina, Islândia. Argentina. Peru, Dinamarca. Ah, Pode dar empate. Ou porque és um resultado ao eu intervalo. não dou empates. O resultado ao intervalo. Peru, Dinamarca, mas Mas estás com medo. vá, não arrisquem neste, mas vá. Não risquem. Ok, Croácia e Nigéria. Nigéria. Ok. Então depois nós daremos conta a nossa aposta. Judas, tomaste Também nota? nota de todos. Vamos ficar ricos. Vamos. Vou pôr isto já Mas no se calhar não apostamos na Dinamarca, hein? Deixa-nos esse. Ok, apostamos em Tiramos essa 7 jogos múltipla. apenas e isto vai dar garantidamente. eu vou fazer uma múltipla sozinho com a Dinamarca também. Que eu estou contigo. Ok, para terminar esta parte antes de irmos às rapidinhas, Cruz, o mais provável vencedor para ti deste Mundial? Alemanha. Alemanha. Judas? Deutschland. Deutschland. Oscar? Como disse há pouco, não me parece que haja a priori qualquer equipa A resposta indicada, politicamente... mas por aquilo que é a tradição recente, por um lado a Alemanha, por outro o Brasil do Tite. Treinador top e joga muito. Ok, eu vou pela Alemanha também, por muito que me custe, mas isso também porque não vi Mas assim claro, tantas- adorava e
acho que Portugal pode ser campeão do mundo. Fora agora, sem qualquer hipocrisia e falando também a sério, acho que Portugal tem uma boa seleção, tem um excelente selecionador e pode muito bem. Sim, eu acho que chegando, passando a fase, depois da fase de grupos, nós somos vale sempre tudo. uma equipa terrível. Agora com o Vale Fernando tudo. Santos, acho Vale eu. tudo. Ok, vamos manter o otimismo e vamos com isso para as nossas rapidinhas da atualidade. Rapidinhas da atualidade. Rapidinhas da atualidade. Sim, rapidinhas da atualidade. Então eu vou sugerir o Cobra Kai. Não sei se vocês estão ao corrente deste fenómeno. É a série do Karate Kid. A série do Karate Kid. Mas é uma série? Eu pensei que aquilo era um filme. Não. É uma série com os atores originais do Karate Kid. Não é o Mr. Miyagi, acho que já faleceu. Ralph Di Macchio, Mas o Ralph Di Macchio e como é que se... Pronto, já não me lembro. o Lourinho. O Lourinho, o Johnny, exatamente. Que, os atores originais. leg! O Johnny basicamente abre um dojo de cobra novamente. E o Ralph Macchio então é um antagonista, porque agora como é que se chamava? O Daniel LaRusso, exatamente. Daniel San. Daniel San é agora o antagonista, porque pronto, depois da perda do Mr. Miyagi e perdeu-se um bocado na vida. E é um fantástico ver aqueles adultos de 56 anos. Isso está no YouTube Red. Portanto, eu estou ainda a adquirir a série por episódio com um amigo aí da malta, o Sr. Joaquim. E portanto, mas recomendo a toda a gente. O que vi até agora está bastante engraçado e tenho grandes esperanças. Cruz? Olha, então hoje ficou com o endorsement da Netflix Epá. para recomendar Amy Wong, stand-up comedian, para quem diz que as mulheres não têm Ela é capacidade. que está grávida neste coisa ou não? É, ou está ela grávida. tem outro especial que está grávida? Ela tem pelo menos 2 especiais na Netflix, eu só vi ainda aquele em que ela está grávida. E pá, Eu gosto dela, pá, ela é engraçada. tem muita pinta. A minha mulher diz: epá, qualquer mulher podia fazer aquelas piadas. Eu acredito, mas como não sou mulher, eu não podia fazer e achei muito engraçado. E a maneira como ela se expressa também é muito interessante. Tendo em conta que estamos a falar de uma tipa asiática muito pequenina, com os óculos muito grandes, um vestido muito justo, uma barriga muito grande. Tudo ela é muito engraçada. Exato. E comecei também a ver, entretanto, a Sarah Silverman. Muito bem também, muito incrível. Eu acho que temos de dar uma oportunidade às mulheres. Sim, Eu dava uma oportunidade a Sarah Silverman na boa. na boinha. Na boa. Olha, eu Até dava mais do que uma oportunidade. Dava-lhe mais a ela de longe do que a Amy Schumer. também curto Bom, mais ela que a Amy Schumer. Antes de ir à minha rapidinha, Oscar, tens alguma sugestão para este Mundial? Eu sei que foste apanhado meio desprevenido, mas... Para este Mundial, para quem vai, porque estive na Rússia, para quem vai à Rússia, São Petersburgo. Das 3 cidades onde estive, Moscou, Kazan e São Petersburgo, há Sochi, há Krasnodar também, onde vão existir jogos e outras mais, mas daquelas que visitei, São Petersburgo. Portanto, quem nos está a ouvir, quem for à Rússia, Estava integrado para os mais saudosistas, né? exatamente, São Petersburgo. Outra sugestão, caso alguém viaje para lá, tratem das coisas com tempo, sobretudo do passaporte, e não estranhem as questões de segurança. Para a minha rapidinha, eu digo claramente, caguem na música da Floribela, que é tal que mistura inglês, castelhano e tem aquela com que começámos o nosso episódio de hoje, e optem pela melhor música de sempre dedicada à seleção nacional. Vamos lá, cambada, para o México 86 do José Esteves. Sigam-nos no Facebook, no YouTube, comentem, partilhem. Oscar, foi um enorme prazer e privilégio ter-te aqui. Gostei muito, mais uma vez, agradeço. É pá, agora que já sabes onde é, aparece sempre. Um grande abraço, bora Portugal e vamos lá, cambada. Vamos lá, cambada, tua vida molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal.